E a gente vai falar, então, como usar a psicoeducação no tratamento do TEPT. Para quem nunca ouviu falar nesse termo TEPT, eu vou traduzir, que nada mais é que transtorno do estresse pós-traumático, tá, gente? Eu quero deixar bem claro aqui, para você que está comigo aqui ao vivo, pela primeira vez, pela 10ª vez, pela milésima vez, eu estava na reprise. O que eu posso te garantir com toda certeza aqui, na verdade, eu não posso garantir para você, é que você vai ter um resultado já amanhã no seu atendimento, quem sabe na semana que vem, mas eu posso te prometer que eu vou te mostrar exatamente aqui e agora como que você faz, como que você usa a psicoeducação para tratar, para usar no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. Quem já está comigo já sabe, né, como mais ou menos funciona, para que a gente fique, para que seja o mais dinâmico possível, tá? Só lembrando para quem está aqui no Instagram, clica no link da bio, o nosso encontro está aqui pelo Meet. Tranquilo, gente, aparece o slide para vocês aí, né? Qualquer coisa, se não aparecer, vocês me falam. Então, tá aí, sejam bem-vindos mais uma vez. De repente, você está me conhecendo aí agora, né? Talvez aqui ao vivo na reprise. Quem sou eu, né? Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga. Eu tenho uma pós em neuropsicologia, especialização na TCC, que eu amo de paixão. Tá aí o meu CRP, o meu Instagram, se você não conhece, que é o @PriscilaGuiarP, vai lá, tem muito conteúdo para atendimento e tem o nosso WhatsApp. Às vezes você consegue falar comigo ou com alguém da nossa equipe, tá bom? E o que a gente vai ver nessa aula? Eu separei ela em algumas partes. Para quê? Para que a gente consiga aproveitar da melhor forma o encontro aqui da nossa reunião fechada. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai ver sobre o que é o TEPT. Lembrando que é o transtorno do estresse pós-traumático. São siglas, tá? Como que os pensamentos influenciam no TEPT? Como que o problema pode estar sendo mantido? Como que eu posso, então, ajudar o paciente a lidar com o TEPT? Que aí, quando a gente fala de técnica, de estratégia, que é muito bom, né? E no finalzinho, eu vou fazer um desafio para todo mundo que estiver aqui comigo, que eu acho que isso ajuda aí no processo de conhecimento, de aprendizado nosso aqui, tá? E eu quero começar com essa pergunta. Eu poderia já falar sobre as estratégias, mas eu quero te trazer muito conteúdo aqui. Eu quero começar primeiro por essa explicação. Eu queria ouvir de vocês, aqui escrito, na verdade, né? Queria ler o que é a psicoeducação. O que você acha que é? Pri, não sei, não faço ideia. Nunca ouvi falar. Fique à vontade, tá? Esse é o momento. Aproveita para comentar aqui. Alguém já ouviu falar em psicoeducação? Sim, não sei, não faço ideia do que seja. Sei, mas não sei explicar. O que vocês acham? Quem está aqui no Instagram, clica no link da bio e vem para cá. A Suzana está de Portugal, está em Portugal. Suzana, que horas são aí agora? Tem uma diferençazinha, né? Aqui no Brasil agora são 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Que horas que é aí agora em Portugal? Vamos lá. Deixa eu ver que vocês estão comentando. Tem um delay, né? O tempo que eu falo. Às vezes são 30 segundos aí para chegar. Deixa eu colocar minha água aqui para beber. Ó, vamos lá. Zirlene diz o seguinte, que a psicoeducação é ensinar o paciente sobre o transtorno. Quem mais, além da Zirlene? Concorda, discorda? Suzana falou que é meia-noite lá, meia-noite e 10. Abaixa então para eu não acordar os vizinhos. Para que eu não incomode o vizinho falando alto. Ó, a Zilene falou que é ensinar o paciente sobre o transtorno. É isso sim, Zilene. Parabéns por comentar, tá? Inclusive, eu podia agora, numa próxima aí, vou dar notas, viu? Vou dar presente para quem comentar, para quem chegar aí na aula. Imagina. Vamos continuar aqui no slide. É exatamente isso que a Zirlene comentou. A gente utiliza muito esse termo psicoeducação na TCC. Pri usa também outras abordagens, eu não sei te dizer, mas na TCC a gente usa, que nada mais é que isso que ela comentou, né? Que é esse processo de ensinar o paciente. Mas eu vou trazer aqui mais algumas informações. A gente também poderia dizer que a psicoeducação, anota aí, gente, é uma modalidade de intervenção, ou seja, é um meio, uma forma, um jeito da gente intervir, ou seja, trabalhar com os nossos pacientes, independente da demanda, do diagnóstico, do transtorno, do distúrbio, do problema que ele traz, tá? Então, é uma modalidade, é uma forma de eu atendê-lo.
E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 observações que eu considero muito importantes. A primeira observação é, anota aí, quanto mais informado está uma pessoa sobre a sua condição, ou seja, sobre o funcionamento dela, o que acontece? Mais ela está pronta ou estará pronta para participar ativamente do processo de mudança. Então, como a colega muito bem comentou, a modalidade, né, o processo de psicoeducar é ensinar o paciente o que ele tem. E quanto mais ele sabe sobre o que ele tem, é mais consciente, a tendência é que ele se envolva ainda mais para participar nesse processo de mudança. Porque imagina que ele está num sofrimento, ele entendeu que ele está no sofrimento. Eu acredito que ele não quer mais viver nesse sofrimento, né? Esse é o objetivo dele. Então, ele está entendendo agora, até os planos de ação provavelmente vão funcionar muito melhor. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte, os pacientes ou clientes, eles acabam melhorando por meio, né, do tratamento, como eu já falei, porque eles começam o quê? A entender o quê? Vamos lá. O seu funcionamento cognitivo, o seu processo de pensar, os seus padrões de pensamento, as suas emoções, as suas crenças. Então, a terapia ajuda em tudo isso, usando a psicoeducação muito mais. Eles também entendem aprender a resolver problemas. Então, ele está com um problema ali que tem alguma coisa atrapalhando, que não deixa ele alcançar o seu objetivo. Mas ele começa a entender que tem ali um problema e como que ele vai resolver, porque você, como psicólogo, como psicóloga, vai ajudar nesse processo. Uma outra observação ainda é que eles começam a entender e também a desenvolver um repertório de estratégias que eles mesmos possam ou podem aplicar. Inclusive, isso é um dos princípios da TCC, né? Tornar o paciente o seu próprio terapeuta. E as estratégias que a gente vai ver aqui daqui a pouco, mais para frente, você vai aprender ou reforçar o que você sabe e ensinar o paciente. Para quê, Pri? Para que ele use depois que a terapia encerrar, tá? E uma terceira e última observação é que o processo de psicoterapia se torna transparente através do quê? Repete aí comigo. Da psicoeducação. Então, se você utiliza essa modalidade de intervenção no teu processo terapêutico, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro, e não só para o paciente, mas para você também. Faz sentido, gente, para vocês? Sim ou não? Pri, não faz sentido ou faz, mas eu não entendi. Você pode repetir? Fala aí. Fala que eu repito tudo novamente. Tranquila até aqui? Deu para entender por que a gente pega essas informações iniciais, essas observações? Porque tudo isso torna o processo como um todo muito mais claro, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Excelente a sua explicação, a Zilene comentou. Zilene, você vai ganhar um presente só por participar, hein? Olha a ideia da Pri. Quem sabe, né, gente? Vem umas coisas boas por aí, em breve vocês vão acompanhar. Mas é bom, participar torna o nosso processo de aprendizado muito melhor. Não só aqui na aula comigo, não, tá? Em qualquer lugar no mundo. Seguindo aqui meus slides, a gente vai então para a primeira parte, que é o que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, a gente vai começar a entender um pouco melhor e a gente vai acompanhar aqui no slide. Quando a gente fala do transtorno do estresse pós-traumático, a gente está falando de um transtorno que tem como característica, gente, a dificuldade, anota aí, em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. E um exemplo triste e muito real é o que a gente está vivendo agora, no dia 20 de maio de 2024, quando eu estou aqui ao vivo com vocês. Talvez você está vendo isso em outro momento, na reprise. Nós estamos vivendo, acompanhando. Alguém está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul? Desde o finalzinho de abril, né, até agora, vai fazer quase um mês. Alguém está acompanhando pelas reportagens? Bem-vinda, Vera. A Vera está chegando. Boa noite, muito bem-vinda. A gente está acompanhando. E ontem, não sei se alguém aqui, né, acompanha, viu reportagens, eu estava acompanhando um pouquinho, a Jucineide disse que sim, né, está acompanhando muitas pessoas, né, famílias que perderam tudo, e muitos perderam tudo mesmo. Além de bem material, que é algo muito comum, né, mas assim, vidas, famílias, animais. Gente, a gente poderia dizer que todas as pessoas, inclusive, o que vocês acham? Muita tristeza, exatamente, lamentável. Vocês acham que todas as pessoas lá do Rio Grande do Sul
que estão ali, né, vivenciando, testemunhando esse acontecimento muito drástico, como vocês falaram, né, lamentável. Vocês acham que todos eles irão desenvolver um TEPT, sim ou não? Seja muito sincero, o que você acha? Não? Vão levar isso para o resto da vida, com toda certeza, Keila. A Vera disse que sim, provavelmente não. Eu vou dizer que não, mas eu vou te mostrar por quê, tá? Nem todos, exatamente. Isso vai depender de algumas coisas que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, só para a gente resumir até aqui, o que é o TEPT? Se alguém te parasse daqui a pouco na esquina, te perguntar se você iria responder que é um transtorno caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar, eu estou vivendo a situação, eu estou testemunhando ali um acontecimento assustador. E a gente trouxe esse exemplo muito real aqui para a gente, né? Vamos seguindo aqui no nosso slide, tá? Quando a gente fala de um trauma, a gente está falando de um nível de estresse que qualquer pessoa pode viver. A gente vai trazer a situação que a gente está vivendo, né? Vivenciando, acompanhando, de longe ou de perto. Pessoas, né, com nível de estresse que leva o organismo ao seu limite emocional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Traduzindo, né? Que é um estresse, gente, tão intenso que ela vai superar, atenção, a capacidade emocional de uma pessoa, seja ela quem for, a lidar com ela. E o que acaba acontecendo? Uma sobrecarga emocional. Eu não coloquei aqui no slide, que era para ter colocado, mas quais são as consequências graves? Ansiedade, a própria depressão, que pode, inclusive, levar a um suicídio. E aí a gente vai ver que nem todas as pessoas irão ou poderão passar por isso. Eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Mas é importante a gente ter essa ideia também, que o trauma ele é um nível de estresse que leva o organismo a um limite emocional. Então, a pessoa ela acaba não conseguindo lidar com o estresse, porque estresse faz parte da vida, né? Alguém já viveu estressado aqui? Alguém já se estressou em algum momento da vida, por qualquer questão que seja, que tem um significado para você? Provavelmente. Quando a gente não consegue, nesse caso específico aqui, a gente está falando de um limite, tá? E aí, eu quero trazer um ponto de atenção que eu havia mencionado, eu vi que alguém comentou. O que será que vai determinar se uma situação estressante vai ser ou não traumática? Como está aí no slide para vocês, vai depender muito de como ela percebe aquela situação. Então, respondendo a minha primeira pergunta para vocês aqui, dividindo, não quer dizer que todas as pessoas que passaram, que estão passando, testemunhando, vivenciando, o que está acontecendo ainda lá no Rio Grande do Sul, todas elas irão desenvolver um trauma, um transtorno do estresse pós-traumático. Não, o que vai depender é como ela percebe aquela situação. Ontem eu acompanhei a reportagem, tenho acompanhado especificamente ontem à noite também, e a gente viu, né, quantas pessoas estão lidando numa boa no sentido de uma forma muito mais saudável, mas muitas não. Então, isso depende muito, tá? Se ela vai desenvolver ou não. A gente vai falar de sintomas, de frequência, de duração para você diagnosticar ou não. Tranquilo, gente, até aqui? Muito. A forma que vivencia, tá vendo vocês comentando, né? Vou seguindo aqui, tá? Então, a gente vai ter isso como base, né? Vai ser como ela percebe a situação. E aí, de repente, você pergunta, tudo bem, Pri, até aqui eu entendi, eu já sabia até aqui, só reforçando o que eu já sabia, eu estou vendo isso pela primeira vez, mas o que eu preciso, ou o que precisa ser, né, para ser diagnosticado um TEPT, uma pessoa com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático? Ela precisa de algumas coisas que está aí, anota aí. Vivenciar ou testemunhar uma situação assustadora, como a gente mencionou o Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá? A gente também poderia pensar em soldados da guerra, comunidades, um assalto, enfim, tá? Vamos trazer algo aqui um pouco mais recente aqui para gente. Outra coisa também, que para ser diagnosticado com TEPT, a pessoa precisa, anota essa informação, vou mostrar quais sintomas daqui a pouco. Alguns sintomas presentes depois de um mês ocorrido. Então, passaram-se 30 dias ou 31 meses, a pessoa ela ainda continua com os sintomas que a gente vai ver a seguir, ela continua com aqueles sintomas ainda muito forte, muito presente. Provavelmente, ela tem o diagnóstico de TEPT. Alguém aqui já atendeu ou atende alguém com TEPT? E aí, quando você pensa se você já atendeu, se você está atendendo, se quiser compartilhar aqui, não precisa dar detalhes, só se sim ou não, tem uma ferramenta que você pode utilizar para te ajudar nesse diagnóstico, que é
o nosso manual aí, né, diagnóstico, que é o DSM. Então, dá uma olhadinha lá nos critérios. Se o teu paciente chega com sintomas que a gente vai ver daqui a pouco, e ele te fala, procura entender pelo menos o tempo. Tem mais de um mês? Pode ser que sim, tá? Então, fica atento também a esses detalhes. Tudo isso nos ajuda, tá? Perfeito. Sequestro, desastre, acidente. Ó, a colega comentou que está atendendo. Deixa eu só voltar aqui no chat. A Keila falou que estava atendendo. Pois é, gente. É uma situação muito, muito triste, tá? Então, é importante você acompanhar os sintomas. E quais são os sintomas, né? Pri, você está falando tanto de sintoma, quais são eles, então? Vamos lá, deixa eu seguir aqui meu slide para o lado. Os sintomas, a gente tem pelo menos 4. Anota aí. Ó, só um pouquinho, gente. Para quem está aqui no YouTube perguntando, eu estou aqui no Meet. O link está na bio, tá? Clica na bio, o link está lá. Boa noite para quem está chegando. Clica na bio e vem para cá. Eu estou no Meet. Quais são os sintomas? A gente tem a reexperimentação, a evitação, o entorpecimento emocional e a excitabilidade aumentada. Calma que eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um, tá? Você pode encontrar esses sintomas e até outros lá no DSM. A reexperimentação é um sintoma muito característico no TEPT, onde a pessoa que viveu ou testemunhou, ela revive o trauma. Ela tem flashbacks, tá? Eu já passei por um trauma, daqui a pouquinho, se der, eu compartilho com vocês como que foi para mim. Um outro sintoma é a evitação. Então, a pessoa, ela evita situações iguais ou parecidas, ela vai evitar pessoas, ela vai evitar essas coisas para que ela não tenha esse contato direto. É um outro tipo de sintoma. Um outro sintoma que eu já falei, que é o entorpecimento emocional, ou seja, são alterações negativas que são persistentes, eles estão ali todo santo dia, por mais de um mês para ela ser diagnosticada, tá? Tanto nos pensamentos quanto no humor. Então, ela começa a ter, a gente daqui a pouco vai ver o modelo cognitivo do TEPT, ela começa a ter um pensamento muito negativo sobre ela, sobre o mundo, e tudo isso vai desencadeando outras coisas. E no humor dela também, porque se ela tem um pensamento negativo, esse pensamento, segundo a TCC, vai fazer o quê? Provocar reações emocionais e comportamentais. Quando eu falo de emocionais, eu falo de humor. Então, a pessoa também vai estar muito mais negativa. E o entorpecimento emocional, como aparece para vocês, ele é um estado, ele é uma forma em que uma pessoa ela não consegue sentir e nem expressar. É como se ela tivesse adormecida. Eu acho que é um dos piores sintomas, né? Às vezes a gente vê também isso muito em quadro depressivo. Inclusive, depressão também pode ser uma consequência de um TEPT. E um outro sintoma é a excitabilidade aumentada, no sentido de, aqui não tem cunho sexual, tá? Quando a gente talvez fala de excitabilidade ou de excitação, talvez tiver a primeira coisa, não nesse sentido. Mas ela fica num estado de alerta constante. Ela está o tempo todo, preparada para o pior, tá? Então, atenção, se você está atendendo, já atendeu, quem sabe vai atender, chega para você um paciente numa situação igual ou parecida, né, com esses sintomas, verifica. Tem mais de um mês? Pode ser que ela tenha aí o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Deu para entender bem aqui a ideia? Ó, uma pergunta interessante aqui, ó. O que vocês acham, gente? A pergunta da nossa colega Jéssica. A Suzana botou uma mãozinha aqui sim, tudo bem, né? No caso de um paciente hospitalizado, não se encaixa no TEPT após uma internação de UTI ou internação prolongada? Pode ser sim, Jéssica. A gente teria que investigar como que ela vê, né, essa internação, como que foi todo o processo, há quanto tempo, quais são os sintomas. Então, nem sempre a gente vai olhar exclusivamente para a situação, mas para os sintomas e o tempo. É isso que vai nos levar ou não a um diagnóstico mais assertivo. E aí, Pri, eu não tenho dúvida, vai no DSM, tá bom? Muito bom, né? Show de bola. E aí, seguindo, então, sabendo, agora você vai sair aqui dominando, já vai saber o que é o TEPT. Agora a gente precisa entender como que os pensamentos influenciam no TEPT. E aí eu preciso compartilhar com vocês uma famosa frase do meu querido e saudoso Aaron Beck, que eu não tive o prazer de conhecê-lo. Para quem não conhece, nunca ouviu falar. Ele é o autor da terapia cognitivo-comportamental e nos deixou com 100 anos de idade.
Já tem um tempinho, acho que foi ano passado ou retrasado, gente, me ajuda aí. Tem um tempinho já. E ele trouxe essa frase aqui para a gente, que a gente utiliza como base de tratamento, que é o seguinte: não é a situação em si, foi o que eu acabei de falar, né, que vai determinar o que a gente sente, ou até acrescentaria, como ele já falou, né, e como a gente se comporta, mas como nós a interpretamos. Por exemplo, de repente você está aqui na aula comigo, você está achando isso aqui tudo muito legal, nossa, era isso que eu estava precisando, poxa, talvez não, nossa, isso é muito difícil, a Pri fala, ela está até dando exemplo, o colega está falando, você não está entendendo nada. Então, é a forma como a gente interpreta as coisas, não existe certo e errado, tá? Então, a gente precisa primeiro entender essa ideia aqui, e o teu paciente também precisa, e você e eu também, como profissionais aí, né, da psicologia, no atendimento, como terapeuta, ensinar isso para o paciente. Quando ele entende essa sacada, essa ideia, que não é a parada lá em si, não é a aula lá, não é o acontecimento em si, mas é como eu olho para ele, aí ele começa a entrar num processo de identificação, de modificação, que aí é o processo de reestruturação cognitiva. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro ainda. Tem um recorte aqui que eu trouxe para vocês, não sei se está muito nítido, aparece para vocês aí? Só ver se vocês estão dizendo se aparece ou não. Acho que sim, né? Então, aí tem um modelinho cognitivo. O modelo cognitivo, para quem não conhece, é a base de tratamento na TCC. Anota aí, que é essa ideia. Acontece uma situação, essa situação desenvolve, né, provoca um pensamento, e esse pensamento, ele traz algumas reações, ele gera algumas reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. E no TEPT, se você está recebendo o paciente, está atendendo, vai atender com sintomas característicos do TEPT, faz só esse modelinho, vê se não é assim que funciona ele, o funcionamento cognitivo dele. Lá em cima, vamos começar lá por cima, tá? Tem um círculozinho aí, né? Umas setinhas, vamos começar lá por cima. Ela faz uma avaliação negativa dela e do mundo. Essa avaliação negativa vai levar ela para um aumento da ansiedade, ela vai ficar mais ansiosa. Esse aumento da ansiedade vai fazer ela se comportar de uma forma para se proteger. E aí a principal ferramenta ou estratégia que ela usa é a evitação. Então, ela evita ter contato, lembrar, ver, comentar, falar, enfim. E aí, esse comportamento vai levar ela para quê? Para um aumento dos sintomas característicos do TEPT, que quais são? Reexperimentação e a hiperativação. A hiperativação poderia ser também ali a estabilidade aumentada, que eu comentei, que traduzindo é o estado de alerta, tá? Então, é assim que funciona. Esse é o modelinho cognitivo, é o funcionamento cognitivo do nosso paciente num trauma, de uma pessoa, de uma forma geral, independente se é paciente ou não, tá? Então, é mais ou menos isso. Mas se você tratando de atendimento do teu paciente, entenda isso, se esse modelinho não é assim que está funcionando. E a gente precisa, então, mostrar. E aí eu vou dar uma dica para você. Se quiser, você faz o print aí agora, se você não fez, pode tirar uma foto, fica à vontade. E leva para o seu paciente. Ensina, ele precisa entender essa relação entre o que eu penso, entre o que eu sinto e o que eu faço. Pri, mas quais são as técnicas, as estratégias que você falou? Eu vou te dizer, mas tudo isso que eu estou falando até agora é importante que ele saiba. Sabe por quê, gente? Senão a gente fica muito pegado só nas técnicas e às vezes a gente não consegue acessar a raiz. E de repente eu aplico, sugiro, faço com o paciente uma estratégia, uma técnica, e ele não evolui. Porque ele não entendeu que o pensamento dele está influenciando como ele sente e como é que ele age. Ele ainda não entendeu o que é o TEPT. Eu sei lá o que eu tenho. E aí é um problema, tá? Então, por isso que é importante todos esses passos você também ensinar para o seu paciente. Como é que vocês costumam chamar? Eu sempre pergunto, né? Paciente ou cliente? Eu falo sempre paciente, né? Fique à vontade para chamar como for melhor para você. O livro, né, a teoria traz muito a questão do cliente. Eu até hoje eu não consigo, eu só falo paciente. Tá bom? Vou seguindo aqui no meu slide. Dúvida, vão perguntando. Bora lá para a terceira parte, que é sobre o problema. Qual é o problema que a gente está falando aqui? TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Aqui também é uma sessão para tu fazer com o paciente. Sentar ele e falar, vamos lá, vamos entender fulano de tal? Como que o TEPT, né? Agora você já sabe o que é, como que seus pensamentos influenciam. Vamos entender agora o que pode, será que tem alguma coisa que pode estar mantendo? O que vocês acham, gente? Será que existe alguma coisa que pode estar mantendo o TEPT? Paciente, também não consigo chamar de cliente, aqui ela comentou.
A Vera falou que também chama de paciente. Ó, vamos lá, para a pergunta que eu fiz, a Ju respondeu. Juliana, chama de Ju, tá? A Ju respondeu a evitação. Será? Como que o problema, nesse caso o TEPT, pode, a gente não pode nunca ser taxativo, é isso, não, mas pode, provavelmente, possivelmente, pode estar aí mantendo o TEPT. Vamos ver se é a evitação? Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Seguir aqui para o lado, vamos lá. É exatamente, de repente você pensou, mas falar, não sei se eu vou comentar, a Bri vai falar meu nome, vou ficar sem graça, ou melhor não falar. Se você pensou, né, a evitação você acertou, você comentou também, é a evitação. A evitação, gente, na verdade, em transtornos ansiosos, assim como o TEPT desenvolve um transtorno de ansiedade, uma ansiedade de uma forma geral, ela é a principal ferramenta, anota aí. Por quê? Através da evitação, que é uma ferramenta, né, que a pessoa com TEPT, né, poderia falar em outros transtornos de ansiedade, mas vou ficar aqui especificamente no TEPT, para a gente não se perder muito, tá? Ela usa, então, a evitação para quê? Para trazer um alívio imediato da ansiedade. Só que não. Por quê? Porque ao invés dela se livrar, ela mantém. Porque quanto mais eu evito um problema, mais eu estou reafirmando para mim que eu não consigo enfrentá-lo. Eu acho que agora cabe um pouquinho da minha experiência bem rapidinho. Como eu falei, eu já vivi um trauma há 16 anos atrás. Não sei se alguém já ouviu falar dessa história, né? Eu tive um parto, né? Um filho, eu tenho ele até hoje, graças a Deus, aos 16 anos. Mas o meu parto não foi aquelas coisas, sabe? Então, eu passei por um processo bem delicado, né? De ficar resto de parto. Quem é mulher, quem é mãe, sabe mais ou menos como que é isso. Você já vivenciou isso também. Foi uma situação muito difícil. Talvez não era nem para estar aqui hoje falando disso com vocês, né? Porque provavelmente não estaria viva. Mas, enfim, gente, eu ainda falo, você acha que deve sentir por aí, deve perceber. Eu ainda tenho, acho que ainda tem um desconforto, mas eu consigo falar. Mas eu não falava. O hospital, onde tudo isso aconteceu comigo, lá no Rio de Janeiro, que eu sou de lá, eu evitava. Essa evitação era a minha ferramenta para aliviar. Mas eu sabia, eu sentia, gente, e não passava. Então, eu precisava de um lugar para o outro, e o hospital ele ficava no centro da cidade onde eu tive meu filho, mas eu precisava passar. Então, às vezes, meu esposo, né, de carro, a gente dava uma volta para poder não passar de frente para aquele hospital, porque toda vez que eu precisava, vinha tudo aquilo na minha cabeça. Só de imaginar, eu vivenciava tudo isso. E aí, na época, né, eu nem estudava psicologia, há 16 anos, claro que não, né? Então, eu pensava, né, de alguma forma, eu falei, não, eu preciso enfrentar isso, porque senão eu vou levar isso até quando? E aí foi, gente, um trabalho muito difícil. Não foi em terapia, né? Eu tive muito suporte, não posso negar, do meu esposo, da família. E eu passava, precisei passar. Hoje, quando eu consigo ir ao Rio, eu passo pelo hospital, em frente ao hospital, eu consigo olhar sem sentir aquela dor, sem sentir... Lembrar, alguém comentou, a gente nunca vai esquecer, e não vai. Tá aqui em mim. Mas eu consigo falar. Eu não falava, não conseguia passar. Então, a evitação foi a minha ferramenta, e eu vivi na pele, né? Não foi a melhor estratégia, né? Então, talvez no seu atendimento, se você também já passou por uma situação, se você se sentir confortável, você pode compartilhar isso com o seu paciente, como que foi para você? Se você ainda está no processo também, se você sentir à vontade, tá? Então, é importante a gente ter isso, eu fico muito feliz de poder falar e dividir com vocês aqui, tá? A Maria falou que precisa sair, fica à vontade, viu, Maria? Depois pega a reprise, vai ficar por pouco tempo, mas depois você pega lá, tá bom? Seguindo aqui, gente, para o nosso slide, então essa pode ser a principal ferramenta que pode estar sendo mantendo aí o problema. Porque quanto mais eu entrar em contato com o que me dá medo, aqui tem um exemplo de ir ao banco, né? Mais a sua ansiedade vai diminuindo aos poucos. Por que ir ao banco, Pri? Vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa foi assaltada, alguém comentou de assalto no banco, e ela precisa ir ao banco em alguma vez na vida. E ela lembra, independente do banco que for, talvez se for aquele banco, talvez a ansiedade ainda é muito maior. Mas quanto mais ela evita de ir lá, a tendência é que aquilo permanece. Agora, quanto mais ela tem contato, né, mais a ansiedade vai diminuindo. Pri, quer dizer que a pessoa que passou por um trauma, ela precisa estar de frente ali com a situação logo? Não, gente, isso é um processo. E muitas vezes começa aqui, ó,
Aonde? Na nossa imaginação, tá? Então, você começa a orientar, faz uma meditação guiada, você pode fazer isso tudo num processo de terapia. A gente vai ver daqui a pouco algumas estratégias. E quarto e último ponto da nossa aula, como é que a hora voa, né? Como que eu ajudo, então, o paciente ou o cliente a lidar com o TEPT? Quem quer saber sobre isso, fala assim, eu quero. E aí? Ótima pergunta da Keila. Pri, a evitação é uma forma de uma falsa proteção? Com toda certeza, né? Mas sabe o que acontece, Keila e colegas que estão aqui com a gente ao vivo ou na reprise, quem está aqui no Instagram me ouvindo, o link da aula está na bio, vai lá. Sabe o que acontece? Às vezes, isso não está consciente para o paciente. E é por isso que na terapia a gente faz o quê? A gente ajuda a tornar isso consciente, a gente traz para a consciência, a gente faz ele ver. Ele vai ter o teu apoio, ele vai ter ali você de mão dada, orientando, dando suporte. Muitas vezes, sim. Eu quero, queremos, então vamos ver o que a gente pode fazer, né? Depois de tudo isso, inclusive ensinar para o paciente. Bora ver, então, aqui algumas ferramentas, algumas estratégias. Eu vou te dar de cara aqui logo 3 estratégias, 3, da TCC, que é da terapia cognitivo-comportamental, que você vai começar a usar, ó, e o processo, o tratamento vai fluir, vai muito além do que você está vendo, do que está acontecendo. Primeira estratégia, anota aí, reavaliação do modo de pensar. Calma que eu vou explicar, vou te dar exemplos. Segunda estratégia, técnicas de enfrentamento. Eu mencionei isso agora. Esse enfrentamento, ele precisa, esse contato precisa, mas é devagar, tem um jeito de fazer e não é de qualquer jeito, tá? Nem de qualquer forma. E uma outra estratégia são técnicas de manejo da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade também, quero só frisar, eu não coloquei lá no slide, logo no começo, mas a ansiedade também pode sim ser uma consequência do TEPT, tá? Vamos ver uma a uma ali detalhada. Quando a gente fala da reavaliação, do modo de pensar, a gente está falando do processo de identificar, né, da identificação e da reestruturação cognitiva. Vou falar bem rapidinho. Quando a gente usa esses termos na TCC, a gente está falando de um processo de ensinar os nossos pacientes num passo a passo. Existem 3 dentro de tudo isso aqui. Começa pela identificação. Identificação de quê? Nesse caso aqui, inicialmente dos pensamentos automáticos sobre a situação. Depois eu vou para o processo de ajudá-lo a questionar, a avaliar esses pensamentos e depois a respondê-lo. Esses 2 processos aqui, questionar, avaliar, que é a mesma coisa. Quando eu falo de questionar ou avaliar, eu estou falando da mesma coisa. E de responder é a reestruturação cognitiva. Tá? Então, quando você está no processo de ajudá-lo a identificar, você ainda não começou, ou melhor, a reestruturação ainda não começou. Ela começa quando você começa a questionar. E aí a gente usa o questionamento socrático, tá? Mas vamos lá. Então, uma pessoa com TEPT, ela pode ter pensamentos intrusivos, muito característico no toque, né? Aqueles pensamentos que vêm e ficam, e negativos, como, por exemplo, eu nunca mais vou estar seguro. A gente pode pensar que, por exemplo, nas pessoas lá do Rio Grande do Sul, quem está acompanhando aí está vendo as falas das pessoas. Mas antes de vir para lá, eu também estava ouvindo reportagens sobre isso. Ou, eu sou fraco por ter passado por isso. Então, gente, essa primeira estratégia, anota aí, que é a reavaliação do modo de pensar, ela vai envolver esse processo que eu mencionei anteriormente, que é identificar esses pensamentos automáticos e desafiá-los. Desafiá-los também são sinônimos, tá? É questionar, é avaliar. Aí você usa aquelas perguntas do questionamento socrático, por exemplo. Tem um outro exemplo também, uma pessoa, ela pode pensar, eu sou fraco. E aí isso pode ser incentivado a lembrar, se ela traz essa fala para você, você pode trazer isso para a realidade, para o aqui e agora, para ela lembrar de como que ela sobreviveu à situação traumática. Isso mostra que ela é forte, que ela é resiliente. De novo, né, para quem está acompanhando, eu vi ontem falas assim, nossa, mas que bom, eu perdi minha casa, eu perdi isso, mas eu estou aqui. Eu estou podendo ajudar outras pessoas, a gente vê reportagem, muita gente lá da própria cidade, que o próprio povo está se ajudando lá no Rio Grande do Sul, também perderam suas coisas, perderam vidas, perderam animais, seus bichinhos de estimação, perderam bens e estão lá ajudando os outros. Que pessoa forte, né? Que pessoa resiliente, muitas vezes é disso que ele está precisando. E é da nossa ajuda que ele vai ter. Todo esse processo da reavaliação do modo de pensar é
chamado de reestruturação cognitiva. Mas é claro que, inicialmente, a gente vai trabalhar muita escuta. Gente, é a escuta ativa, entender o que essa situação significa para ela, como ela se percebe, como ela sente, tá? Mas aí é uma forma da gente trabalhar no processo da terapia. Uma outra estratégia são as técnicas de enfrentamento. E a gente poderia trazer como exemplo uma das principais técnicas que se chama dessensibilização sistemática. Ou seja, é uma técnica de enfrentamento que vai colocar a pessoa que passou por um transtorno, né, que desenvolveu um estresse pós-traumático, numa exposição. Só que essa exposição, ela precisa ser gradual, ou seja, gradativa, devagarinho ou devagarzinho, né? Bem aos pouquinhos. E também de forma controlada ao estímulo que está causando medo ou até ansiedade. Então, vamos lá para um exemplo que está aí. Ó. Vamos imaginar que uma pessoa ela tem medo de multidões, né? Depois que passou de um evento. Estava no show e aconteceu, sei lá, um tiroteio. Lembrei que eu já passei nisso num parque, né? Com meu filho, um afilhado e uma sobrinha de coração lá no Rio também. Lembrei isso agora. E aí uma pessoa, ela pode começar a imaginar, se ela passou por uma situação que ela está numa pequena reunião. Olha como é que é aos pouquinhos esse enfrentamento. Depois, ela vai visitar um lugar público menos lotado. Ela não vai para um show direto. Ah, vai lá no Rock in Rio. Não. Vamos num show da cidade ali menorzinho. Até ela conseguir enfrentar eventos maiores, sem que esse nível de ansiedade esteja muito intenso. Então, percebe? Tudo isso, gente, ajuda o paciente, uma pessoa que tem o TEPT, a reduzir, né, essa sensibilidade do gatilho traumático. Então, diminui, não vai esquecer. Né? Ela vai lembrar, talvez ela vai lembrar isso para a vida toda. Eu falei para vocês, meu filho tem 16 anos agora, em 2024, em dezembro, 30 de dezembro. Ele faz 17 anos e eu nunca vou esquecer desse meu momento lá no parto. Mas eu consigo falar, hoje eu consigo dividir. E é mais ou menos isso, tá? A pessoa não vai esquecer. Mas a ideia é reduzir, tá? É diminuir esse sofrimento, esse impacto que essa situação causou na vida dela, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando ou perguntando. Não, tá tranquilo? Qualquer dúvida, pode perguntar. Tem uma mãozinha aqui da Fátima, ó, pode comentar aqui no chat, tá? Pode me dar sua dúvida, sua observação, sua pergunta. Eu vou seguindo aqui no meu slide para mais uma técnica. Vou falando, a garganta vai secando, natural, né? A terceira técnica são técnicas de manejo da ansiedade. A gente tem aí pelo menos duas, eu vou até citar para você aqui, que são os exercícios de respiração e do relaxamento. Então, essas técnicas de respiração profunda, do relaxamento, de fato, ela ajuda também a diminuir os sintomas físicos de ansiedade. Pri, quais são os sintomas físicos de ansiedade? Gente, tremor, suor, calafrio, nervosismo, tensão muscular, dificuldade no sono, de focar. Olha quantos sintomas. Então, essas técnicas de respiração, como a respiração diafragmática, a respiração quadrada, lá no meu Instagram tem um post sobre isso. O relaxamento, por exemplo, muscular progressivo, onde você tensiona os músculos, né, começando de baixo para cima, dos pés, segura, solta as pernas, enfim, faz até o rosto de baixo para cima, quantas vezes foram necessários. Tudo isso ajuda a pessoa controlar ou trabalhar melhor os sintomas ansiosos, tá? Então, isso também pode ser combinado com o exercício do relaxamento, como eu falei, né? Que eu já acabei até me antecipando. Atividade física também, gente, é importante. Momentos de lazer. Tudo isso, né, promove com toda certeza uma sensação de calma, de tranquilidade e de estar no controle da situação. Então, a proposta da terapia é mais ou menos isso aí. E aí, para a gente finalizar, né, mas eu tenho algo para mostrar para vocês aqui, é muito importante, né, que ele quem? A pessoa, né, que desenvolveu aí o trauma, ela comece a perceber que o trauma em si, o que ela passou, está lá atrás no passado. E dizer, ela não vai esquecer, inclusive traz isso, porque de repente ela pode achar que vai esquecer, então, não, ela não vai esquecer. Mas ela está aqui no presente e sua vivência agora é outra. Então, ela conseguiu passar. Por mais triste que seja, né, você vai acolher e tudo mais, mas é importante que ela comece a perceber, que o trauma está lá atrás, está lá no passado. Já foi, e ela está aqui no presente. O que ela pode fazer com isso aqui agora, com esse presente dela? Né? Isso é bem importante também, a gente dividir com os nossos pacientes. E eu tenho um desafio para vocês,
Quem quiser fazer e me mandar, ótimo. Se não quiser também, não tem problema, tá? E também não é obrigado, somos todos adultos aqui, mas eu penso ser algo importante para que a gente entenda, né, o que eu aprendi aqui nessa aula e como que eu posso passar para ação. De repente, você aprendeu uma nova técnica, um novo exercício, Pri, já vou aplicar, já vou fazer um resumo, se você quiser fazer um resumo e mandar, se quiser tirar uma foto e mandar, postar no seu story, se você quiser. Enfim, a ideia é que a gente consiga pegar o máximo das informações aqui para colocar em prática. Eu acho que essa é a nossa ideia. Eu queria contar para vocês aqui uma historinha muito rápida de uma pessoa fictícia, que é a história da Ana. A Ana, ela é uma psicóloga, e a Ana, ela sempre sonhou ser psicóloga, sempre foi o sonho dela. Depois de muitos anos de estudos, de dedicação, ela abriu seu próprio consultório. Olha que interessante. Ela era conhecida, né, por ser empática, pela sua dedicação aos pacientes, mas ela enfrentou um desafio que ela não esperava. Qual foi esse desafio? Um dia, um novo paciente, chamado Carlos, é um nome fictício, procurou a Ana por recomendação de um amigo. Carlos apresentava sintomas do estresse pós-traumático, algo que Ana não tinha muita experiência em tratar. No entanto, confiando em sua formação geral e na vontade de ajudar, ela decidiu aceitar o caso. Olha isso, gente. Desde o início, Ana, ela se sentiu insegura. As técnicas que normalmente usava não estavam surgindo muito efeito desejado. Ela percebeu que suas intervenções, baseadas principalmente na TCC, não estavam sendo adequado para tratar o TEPT específico do seu paciente fictício, Carlos. E essa insegurança gerou ansiedade em Ana, afetando sua autoconfiança, sua capacidade em se conectar de forma eficaz com o Carlos. Carlos, por sua vez, começou a perceber que as sessões não estavam ajudando. Ele se sentia que sua condição estava piorando e começou a duvidar da eficácia do tratamento de Ana. A desconfiança de Carlos afetou a relação terapêutica, criando uma barreira entre ele e Ana. Ana começou a refletir sobre a sua responsabilidade ética. Ela sabia que não estava conseguindo ajudar Carlos como ele precisava. Mesmo relutante, ela reconheceu suas limitações e decidiu, né, consultar um colega mais experiente. E aí o seu colega recomendou que Ana encaminhasse Carlos para um especialista em TCC. E aceitando, então, a recomendação, Ana encaminhou Carlos a esse especialista, procurou supervisão para entender melhor suas limitações e melhorar suas habilidades. Ela se inscreveu em cursos de especialização sobre transtornos específicos, começou a participar de grupo de estudos com outros colegas de profissão para também discutir casos difíceis e trocar experiências. No final, conclusão, né? A história de Ana é um exemplo de como um psicólogo pode enfrentar dificuldades ao lidar com demandas específicas para as quais não está preparado. E ao buscar supervisão, formação contínua e não hesitar em encaminhar um paciente quando necessário, Ana não só melhorou suas habilidades profissionais, mas também garantiu que seus pacientes recebessem melhor cuidado possível. Talvez você pense, né? Pri, olhando para essa história, né, uma história fictícia que talvez você se identifique também, como eu me identifiquei várias vezes, né, por muito tempo na minha vida profissional. O problema principal ali dessa história da Ana é a dificuldade que ela enfrenta ao tratar uma demanda específica. Depois você fala assim, Pri, mas qual é a causa? Será que existe uma causa? Talvez a causa principal ali da história de Ana, que eu estou compartilhando com vocês aqui, é a falta de conhecimento e experiência específica num determinado transtorno, nesse caso aqui do paciente dela, né, com o PET. E é com muito prazer, gente, que eu quero apresentar para vocês o nosso curso TCC para transtorno. Ana também faz parte, lembrando que Ana, tá, gente, é um nome fictício, eu não vou, né, expor aqui nenhum dos nossos alunos, mas Ana faz parte do nosso curso, é uma das nossas alunas, do nosso curso TCC para transtornos. Eu queria apresentar para vocês aqui um pouquinho como que funciona o nosso curso, tá? Tá sem som, gente? Já mostro para vocês lá, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o meu outro slide. Vou responder todas as perguntas, inclusive fica aqui comigo, que eu quero poder, espero, né? Poder ajudar vocês aí. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta e explicar para vocês como que funciona o nosso curso TCC para transtorno. Eu vou mostrar para vocês aqui ele
um pouquinho, tá? Depois você fala assim, Pri, qual é a meta, né, do curso TCC para transtorno? É justamente essa ideia, né? De repente, é isso que você está procurando, você não tinha pensado nisso, é te ajudar a trabalhar em demandas específicas através de quê? Da psicoeducação. E, consequentemente, né, você vai se sentir mais segura na hora de atender, porque você já sabe o que você precisa, né? Que modalidade que você vai usar, em que momento, o que você vai aplicar e tudo mais sobre diferentes demandas, com toda certeza isso vai te trazer mais segurança. Sem sombra de dúvida, eu posso te dizer isso. E aí eu queria perguntar, você que está aqui comigo ao vivo ou aí na reprise, em que momento você se encontra? 1, 2 ou 3? 1 é o recém-formado e tem pouca experiência prática. O 2, você está mudando de abordagem, mas está sentindo uma dificuldade de adaptar os casos em andamento. Ou o 3, você está numa transição de carreira e você está sentindo também dificuldade de se adaptar a um novo contexto clínico. Qual desses momentos você se percebe, você se encontra? Fala aí para mim. Deixa eu ver aqui no slide. Pode comentar aqui no chat, pode comentar aqui. Ó, 1, quem mais? 1, 2 ou 3? Acho que o slide saiu, né? Ó, estou me formando agora, então poderia ser recém-formado? Deixa eu voltar aqui, gente, que o slide acho que saiu ou nem entrou. Acho que agora foi. 3, transição de carreira. Quem mais? 1, 2 ou 3? Por que eu estou perguntando isso? Porque, independente do momento que você está, eu tenho certeza que o curso em TCC para transtorno ele pode te ajudar. E aí, eu já falei um pouquinho de mim, não vou me apresentar aqui novamente, vou explicar como que funciona, né? São 8 módulos gravados, um total de 40 aulas. Cada módulo tem materiais para você baixar, tem apostilas, que a gente sempre fala lá nas aulas, a apostila de cada módulo, tem materiais, e às vezes um link de algum post que a gente fez sobre uma técnica, né? Eu tomei da aula lá e eu tenho uma ideia, aí eu vou e falo lá, está gravado, aí eu deixo também na descrição. O acesso é imediato, então você ao se inscrever, por exemplo, agora, vou pedir para o Fábio já colocar o link aqui no chat, você já consegue acessar, você se inscreveu, você já consegue acessar o curso TCC para transtornos, acessar algumas aulas. E o melhor de tudo, o acesso ele é vitalício. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o site por dentro, para a gente poder entender melhor, rapidinho, como que funciona. De repente, você quer conhecer, quer saber melhor como que ele funciona, eu vou te mostrar aqui por dentro, todos os modos, todas as demandas que a gente trabalha. A gente não tem lá, ó, o link está aqui, aperfeiçoando, sou formada há 16 anos, que legal, muito bom. Deixa eu só abrir aqui, então, a nossa colega comentou ali que ela já está há 16 anos formada, né? Olha como é que é por dentro o nosso curso. Deixa eu só ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. Nem sempre eu consigo, espero que sim. Deixa eu abrir aqui, acho que já aparece para vocês aí, né? Deixa eu só subir. Ó, lá em cima, não vou apresentar vídeo nenhum, tá? Depois, se você quiser, você pode assistir, não vou tomar mais o tempo de vocês. Mas a ideia do TCC para transtorno é você saber exatamente o que fazer em cada transtorno específico com o seu paciente ou seu cliente. Então, a gente tem ali ó, os módulos. Então, na aula 1, a gente tem uma aula exclusiva sobre depressão. A gente foca só nisso. Então, a gente traz sobre o que é a depressão, como que os pensamentos influenciam na depressão, como que o problema pode estar sendo mantido, como ajudar o paciente a lidar com depressão. Então, a gente traz as estratégias. Então, a gente traz essa modalidade de intervenção dentro da TCC, no nosso curso do TCC para transtorno, de forma muito completinha, tá? E bem objetiva. Uma aula ou outra deve ser um pouquinho mais de 10 minutos, mas são aulas curtas, objetivas, direto ao ponto. Então, você não precisa, por exemplo, se você não quiser, claro, fazer uma formação para daqui a 3 meses, 6 meses, não. Numa aula, você já vai ter pelo menos uma noção básica. Claro, se quiser se aprofundar, fica à vontade, mas você já vai ter uma noção básica para atender teu paciente, de repente, na próxima sessão. E a gente traz isso em várias aulas. Então, no módulo 1 é sobre depressão, no módulo 2, aula 2, né? A ansiedade generalizada, o TEPT, inclusive, esse conteúdo aqui que eu estou dividindo com você, está lá também no módulo 3. No 4, transtorno bipolar do humor, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, popularmente conhecida como TOC, e transtornos alimentares. Então, o nosso curso ele é bem completinho, depois vou mandar o link para vocês conhecerem, tá? Aqui tem um valor aqui, mas não vai ser, vou mostrar para vocês aqui por dentro. E cada módulo, como eu falei, ele traz uma demanda aí muito específica, gente, para poder você saber exatamente. Eu vou falar do investimento agora, tá? Se eu só tirar essa página aqui,
e mostrar para vocês. A gente tem o valor real. Qual é o valor real do nosso curso TCC para transtorno com acesso vitalício? É esse que aparece para vocês aí agora. Mas a gente sempre traz, né, algo aqui novo, uma nova ideia, uma nova proposta, um desconto, sempre é muito bem-vindo, eu sempre falo, para poder agradecer você que está aqui com a gente ao vivo e priorizar você que está com a gente aqui hoje, 20 de maio, até meia-noite, o investimento ele é 197. Mas não vai ser esse valor, tá? O valor real é essa, dito lá na página, tá lá. Você pode depois olhar lá, vou botar o link depois lá no grupo, você vai ver. Mas ele tá 97 até meia-noite de hoje, 20 de maio. De repente você olhou, caramba, Pri, é exatamente isso que eu preciso, esse passo a passo, tudo muito organizadinho para trabalhar o TEPT, mas e nas outras demandas? E na ansiedade generalizada, e na fobia social, na depressão, etc, etc. Como que eu faço isso? Lá dentro do nosso curso, você consegue ver de forma detalhada. E o melhor, gente, o acesso é vitalício. É uma das melhores formas aí, né? Porque você pode acessar para todo sempre, né? Claro que sempre vai ter uma coisa ou outra que você vai precisar acrescentar e tá tudo bem, mas lá você vai conseguir. E o link está aqui no chat. Se você se inscrever enquanto você está aqui, fala, Pri, me inscrevi, eu quero te dar boas-vindas. Eu tenho certeza que isso vai te trazer muito mais segurança na hora de você atender seu paciente, independente, né, da demanda dele, mas se você tiver com mais conteúdo, com toda certeza vai te ajudar bastante. Pode parcelar esse valor? Suzete perguntou. Pode sim, Suzete. Você pode fazer por menos de R$10 por mês. 9,68, tá? Você está na reprise também, quem sabe dá tempo de você pegar esse desconto aí. Imagina. Suas aulas são focadas, não cansa e bem didática. A Luzia comentou. Obrigada, Luzia, pelo teu feedback. Para a gente é sempre muito bem-vindo, viu? Oh, que legal. Não conseguiu acessar o link? Fábio, você consegue repetir? Acho que está aqui para cima. Deixa eu ver se eu consigo. O link está aqui em cima, eu vou repetir aqui abaixo. Eu não consigo fixar ele, é esse link aí, ó. Você clica, já consegue se inscrever, já consegue também acessar o conteúdo. Gente, não é nem R$10 por mês, dá 9,68 em 12 vezes, ou se você quiser fazer uma vez só, 2 vezes, ver como for melhor para você. E eu espero demais que o conteúdo da nossa aula de hoje te ajude também bastante, tá? Qualquer dúvida, estou aqui, vou ficar mais uns minutinhos aqui, mais uns 5 minutinhos para responder. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Essa é a hora, tá bom? Quem está aqui no Instagram, vem aqui para a Bi, a gente clica na Bi, vem aqui para o Meet, a gente ainda está aqui, tá bom? Já fiz seu curso e também supervisão, recomendo. Me fala seu nome, do Conselho Empreendedora, me fala seu nome, por favor. Obrigada pelo teu feedback também, tá? Gente, dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, o link está aqui novamente. Você envia as aulas em PDF do curso, Suzete? Se for sim, eu acho que sim. Eu acho que eu vou ter que conferir. Ah, Estela! Oi, Estela! Muito bem. Muito bem-vindo. Sim, se eu não me engano, tá sim, Suzete. Agora você me pegou. Eu acho que os slides estão lá em PDF, sim. Se não, o conteúdo está lá, com toda certeza. Imagina, Tiago. Gente, aproveita como o Tiago fez aqui, já deixa seu feedback, a gente está terminando, tá? Estou aqui para tirar aqui algumas dúvidas. A Gladys perguntou se as aulas ficarão gravadas. Quais aulas, Gladys? O curso, se for do curso TCC para transtorno, já vou respondendo, tá? Se não for falar, não é isso não, Pri. Eles já estão gravados. Então, se você se inscrever, adquirir o curso para sempre, né, acesso vitalício, já consegue acessar as aulas, tá? Já tá lá, você pode assistir várias vezes. São videoaulas cortadinhas, bem... Modéstia à parte, a colega falou, né? Ela mesma falou, nem pedi para falar, ela falou, é bem direto ao ponto, bem objetivo. Olha, a Estela está lá no Sul, ela falou, certamente farei esse, estamos aqui no Sul precisando muito, amei. Nossa, Estela, imagino, né? Tá vivendo próximo aí, né? Vem sim, vai ser um prazer, tá? O Luan comentou aqui no... Cadê? Luan e Nascimento. Chama a gente no direct que a gente manda o link para vocês, tá? A gente manda para vocês. Plataforma do curso. Bora lá, gente. Aproveita para fazer suas perguntas. A Hotmart.
é uma plataforma conhecida mundialmente, né? É uma das plataformas, pelo menos, né, muito conhecida, muito segura. Eu utilizo ela já há bastante tempo. Inclusive, eu também estudo pela plataforma, também tenho meus cursos, mentoria, que eu também sou aluna e estou sempre estudando, né? E eu também uso lá, muito bom. Minha cidade nada aconteceu em Bagé, mas estamos trabalhando para os nossos irmãos. Vamos levantar e vencer. Com certeza, Estela. A gente vai estar daqui, ó. A gente está daqui de longe torcendo, com certeza. Provavelmente farei esse. Você brilha, Pri. Parabéns, preciso sair. Vai lá, Zilene, fica à vontade, tá? Tudo no seu tempo, no seu momento. Mas tá aí meu convite, se vocês quiserem, vem, vai ser um prazer. Se não for agora, tá tudo bem também, vem no outro momento. Mas espero muito poder ajudar, tá bom? Dá sim, dá para acessar pelo celular, meu notebook está ruim. Dá sim, Suzé, dá para celular, dá para acessar por tablet também, pelo computador. Só que muda só, eu acho que é o tamanho da tela, né? Às vezes lá no computador fica maior e tal, mas dá sim. Silvana também é do Rio Grande do Sul, Silvana? Força aí, tá, gente? Para quem é do Sul, né? Eu nem perguntei, podia ter perguntado, agora vocês estão comentando, mas tá tudo bem, né? Espero muito, né, que vocês, quem é daí, quem conhece alguém, né, que você tenha aí, que os dias melhores venham para todos nós, né? Exclusivamente para vocês, com certeza. Para quem está no Instagram, me chama lá no direct, tá bom? Que bom que estão bem, né? Gente, a gente vai encerrar, então. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui, quem está ao vivo, quem está aí na reprise, quem sabe dá tempo de você assistir. A reprise vai ficar no ar por pouco tempo, tá? Geralmente fica por alguns dias. Quem sabe esse desconto também te atenda, te ajude para você vir estudar outras demandas para todos sempre. Mas eu espero que hoje, especificamente, a nossa aula tenha te ajudado, tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Adorei, em breve farei o curso, precisamos muito desse aperfeiçoamento, a Wanda falou. Obrigada, Wanda. Vem sim, vai ser um prazer, viu? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E se for possível, ajude. Olha para o lado, às vezes a gente acha que não pode fazer, mas o pequeno gesto que você faz já é muita coisa, pode ter certeza, tá bom? A gente se vê em algum outro projeto por aí, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus.